Bom dia, irmãos. Estamos dando início à nossa escola bíblica dominical. Hoje é domingo chamado Domingo de Páscoa, dia 4 de abril. E desde já eu convido os irmãos a estarem conosco também no culto à noite, onde nós faremos um culto especial de Páscoa. E os irmãos vão ter uma participação, alguns irmãos, não todos, mas alguns irmãos vão ter uma participação no culto, tá bom? Então, desde já, convido vocês a estar conosco no culto da noite. Vamos, antes de iniciarmos a escola bíblica dominical, orar a Deus. Senhor, obrigado por esse dia, ó Pai. Te louvamos porque o Senhor Jesus Cristo, mais do que nunca, tem sido lembrado nesses dias. E como igreja podemos declarar que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele está vivo e tem intercedido por nós diante do Pai. Te louvamos porque a nossa esperança é viva, porque vivo é o nosso Salvador. E pedimos agora que o Senhor nos abençoe com o estudo da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Antes de nós começarmos a nossa aula da Escola Dominical, vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 8 de Jó. Nós já estamos no capítulo 8 de Jó. Eu convido a todos vocês a abrirem suas Bíblias em Jó capítulo 8, vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Jó capítulo 8, versículo 1 diz: Então respondeu Bildade, o suíta, dizendo: Até quando falarás coisas e palavras da tua boca serão como o vento impetuoso? Ou até quando falará tais coisas? E as palavras de tua boca serão como o vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito? E perverteria o Todo-Poderoso a justiça? E se teus filhos pecarem contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu, de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedir misericórdia, se for puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém teu último estado crescerá em extremo. Pois, eu te peço, pergunta agora às gerações passadas, e prepara-te para que a inquirirão de seus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão eles e não falarão, e do seu coração não tirarão palavras? Porventura cresce o junco sem lodo, ou cresce a espadana sem água? Estando ainda no seu verdor, ainda que não cortada, todavia, antes de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos quantos esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá, cuja esperança fica frustrada, e a sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se-á à sua casa, mas ela não subsistirá. Apegar-se-á a ela, mas não ficará em pé. Ele é viçoso perante o sol, e os seus renovos saem sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte, para o pedregal atenta. Se Deus o consumir de seu lugar, negá-lo-á esse, dizendo: Nunca te vi. Eis que este é a alegria do seu caminho, e outros brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão aos malfeitores, até que de riso te enche a boca, e os teus lábios de júbilo. Os que te odeiam se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Então, Jó capítulo 8, o primeiro discurso de Bildade, segundo amigo a falar. E eu gostaria de começar esse estudo com um comentário de Dwight Moody sobre o capítulo 8, e ele diz assim, abrindo aspas: o orador, que é Bildade, o orador oferece algum encorajamento a Jó, mas é breve e perfunctório, algo de pouca utilidade superficial. É assim que Bildade pode ser visto em sua tentativa de consolar Jó,
Suas palavras, assim como as que ele faz, saem como algo superficial. Talvez o que havia começado com boa intenção se perdeu. O que havia começado com boa intenção se perdeu no tempo, à medida que as palavras dos amigos se transformaram em sermões entremeados de vergonha e sarcasmo. Fecha aspas. Os argumentos de Bildade, assim como de Elifaz, são argumentos que beiram a um insulto. São argumentos acusatórios. E eles acabaram com qualquer resquício de consolo e compaixão para com Jó. Jó, ele precisava de companhia de seus amigos. Mas como amigos compreensivos e compassivos. O que os seus amigos, na verdade, não estavam demonstrando até aquele momento. Os seus amigos, na verdade, como Dwight Moody diz, em algum momento perderam a mão e, ao invés de consolar, passaram a acusar o servo Jó, que estava sofrendo. Então Jó, que precisava da companhia de amigos de verdade, mas os seus amigos, quanto mais tentavam ajudar a Jó, mais despejavam comentários cáusticos e acusações, o que fez com que, ao invés de uni-los, tudo isso fez com que se distanciassem de Jó. Certo escritor descreve o festival de argumentos dos amigos de Jó, referindo-se a Jó, apontou o seguinte, abrindo aspas novamente: Jó estava ferido pela aspereza deles, magoado com suas censuras, exasperado com as reprovações e levado à forte oposição pelos seus argumentos. Eles são os defensores professos da obrigação religiosa. Sentem-se representantes à causa de Deus. Bildade reforça as suas reivindicações a Jó, justificando-se na maneira que o trata, fazendo isso de maneira que causa repulsa a Jó. Fechando aspas. Então, com suposições que a experiência não confirmavam tudo aquilo que Bildade falava a Jó, acabou sendo como um discurso inútil, vazio. Todo o discurso de Bildade e dos dois amigos tende a colocar em dúvida o caráter de Deus. O argumento é: você sofre por causa do seu pecado, pois Deus não é injusto, nem impiedoso. Não há outra justificativa para tanto sofrimento. E esse era o fantasma que os amigos colocavam sobre as costas de Jó. Depois da resposta sincera de Jó a Elifaz, como vimos nas aulas anteriores, Elifaz se cala e Bildade então começa a proferir os seus argumentos a respeito do que estava acontecendo com Jó. Parece que Elifaz se sente ignorado os seus argumentos com Jó, e ao calar-se, após Jó contrapor os seus argumentos, Bildade se levanta. E se você lembrar, quando Elifaz fala com Jó, ele usa de um linguajar rude, mas Bildade não fica para trás. Bildade, na verdade, é até mais rude do que Jó. Olha o que ele fala no versículo 2: até quando falará tais coisas? E as palavras da tua boca serão como o vento impiedoso? Bildade inclui com 3 linhas de argumentação a respeito do que está acontecendo com Jó. Primeiro ele diz sobre o caráter de Deus. Olhe para Deus, versículo 3 a 7. Ele pede para que Jó olhe para Deus. Depois, ele pede que Jó olhe para trás, ou para a sabedoria do passado,
versículo 8 a 10. E em terceiro lugar, ele pede que Jó olhe para as evidências que estão em sua volta. Olhe para a natureza, versículo 11 a 19. O golpe inicial de Bildade começa com essa acusação. Até quando? Até quando, Jó, você falará tais palavras impetuosas? Até quando você falará assim? Até quando você vai ficar aí falando? Notem que não há nenhuma apreciação por tudo aquilo que Jó havia falado no capítulo anterior. Não há nenhuma apreciação pelo sofrimento. Esse até quando parece que Bildade está falando, Jó, você está sendo impaciente demais. Bildade não está reconhecendo o tempo, os meses que Jó sofreu antes deles chegarem para consolar a Jó. Ele não lembra que passaram uma semana em silêncio, sem Jó abrir a boca para nada. Esse até quando então soa como uma indignação pela impaciência aparente de Jó. Bildade dispensa qualquer fórmula de etiqueta e de maneira abrupta, como que num acesso de raiva, o dogma ou a crença da justiça divina não poderia ser distorcido por Jó. Então, o que Bildade está dizendo para Jó é que você está falando besteiras. É impossível Deus punir um justo. E Bildade ele pega mais pesado ainda com Jó. Não apenas ele fala a respeito das palavras impetuosas que Jó profere, mas Bildade ele busca uma explicação para a morte súbita dos filhos de Jó. Ele fala que os filhos morreram por causa da transgressão. Olha o versículo 4. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Bildade está dizendo para Jó que os filhos morreram porque mereciam morrer. Eles devem ter cometido pecados tão graves que as sanções de Deus o exterminaram imediatamente. Você pode imaginar alguém que está sofrendo fisicamente, que perdeu todos os seus filhos, eu não vou nem dizer no seu patrimônio, mas alguém que está sofrendo no corpo, a saúde, lembrando de que há pouco tempo tinha filhos e filhas e todos morreram, e chega alguém para te consolar e diz algo assim: se teus filhos pecaram contra Deus, Deus os lançou no poder da sua transgressão. Seus filhos receberam o que mereciam. Imagine um pai ouvindo tais palavras. Palavras de consolo. Seus filhos teve o que mereceram. Eles desobedeceram a Deus e receberam pelos seus pecados. Eu acho que Jó não só socou a cara de Bildade por estar tão fraco que não tinha força para levantar o próprio braço. Mas Bildade é muito espiritual. Olha o que ele diz no verso 5 a 7. Mas, olha, Jó, seus filhos morreram porque pecaram, mas você está vivo. Então, se tu de madrugada buscar a Deus e ao Todo-Poderoso e pedir misericórdia, se você for puro e reto de coração, certamente isso despertará de ti, logo te despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Então, o que o Bildade está falando para Jó é o seguinte: você tem ainda chance de reverter o quadro. Se você se arrepender dos seus pecados, se você confessar o pecado, seja ele qual for, Deus vai te perdoar. Para os teus filhos não tem mais jeito, já morreram. Mas para você, Jó, eis que te trago uma palavra de esperança. Mesmo que Jó estivesse recebendo o que merecia pelo pecado, seja qual pecado tenha cometido, Bildade está dizendo para ele assim: busque a Deus,
tudo vai se resolver. Aliás, seu estado, olha que Bildade fala para ele no versículo 7, seu estado será melhor do que o anterior. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. De fato, se você olhar lá no final do capítulo, no livro de Jó, Deus o abençoou, dobrando o seu patrimônio, dando outros filhos e filhas. Mas aqui a soterologia de Bildade é totalmente antropocêntrica, ou seja, é voltada para o homem. A salvação humana, a soteriologia é a doutrina da salvação. A salvação humana está na mão do homem, depende do homem. A salvação do homem repousa, afinal, não na graça de Deus, mas no caráter do homem, de quem implora. E se ele resolver fazer alguma coisa, Deus vai perdoá-lo e vai transformar a sua sorte. Então Bildade pede para Jó olhar para o passado, olhar para trás. Olhe, primeiro olhando para Deus, buscando a Deus Todo-Poderoso, se arrependendo. Agora ele fala, olhe para trás, olhe para a história. Olhe para as gerações passadas, ele diz no versículo 8. Pergunte agora à geração que passou. Então, enquanto ele posava de profeta, você lembra que ele sempre dizia, projetando para o futuro. Bildade, ele aqui trata como apoiando o seu argumento em tradições do passado, em tradições dos antigos. Ele insiste para que Jó volte ao tempo e aprenda com os antigos. Ele está justificando isto ao olhar o passado por dois motivos. Primeiro, porque não sabemos nada em comparação com o hoje. É o que ele diz no versículo seguinte, né? Nós somos de ontem e nada sabemos por quanto nossos dias, versículo 9. E segundo, a vida é tão breve e a sabedoria do passado vai nos ajudar. Ou seja, nós não podemos aprender coisa alguma sem olhar para o passado, e se nós não olharmos para o passado, corremos o risco de morrer sem entendermos nada, porque a vida é muito breve. Sim, é verdade. Muitas vezes precisamos olhar a história, o passado, procurar compreender e entender o passado para, no presente, agirmos de maneira correta e inteligente. Mas será que era isso que Jó estava precisando naquele momento? Será que era isso que Jó necessitava? Será que Jó precisava ouvir aquelas palavras? Essas palavras estariam ajudando de fato Jó? Bildade aqui ele é um pouco obtuso, ele é um pouco rude. Ele pode ter sido um bom teólogo, um excelente historiador, mas seu consolo era vil. Ele pode ter usado argumentos até plausíveis, mas a maneira em que ele trata o que está acontecendo com Jó é de uma maneira vil, de uma maneira rude. Então, Bildade, depois de fazer com que Jó olhasse para Deus, olhasse para o passado, ele pede agora que ele olhe ao redor, olhe para a natureza, olhe para as coisas que estão ao seu redor. Não apenas a natureza, mas tudo aquilo que está ao seu redor. Então, ele diz para Jó, versículo 11 em diante, as coisas ao nosso redor, na natureza, elas têm algo a nos ensinar. E ele dá o exemplo do junco, ele dá o exemplo da espadana, que em outras versões, ela traz papiro, né? É papiro. Então, Bildade pede para que Jó olhe e levante os olhos e considere o caráter de Deus. Depois de olhar, que Jó olhasse para Deus, olhasse para o passado, agora olhasse para o que está ao seu redor e busque aprender com tudo aquilo que ele está vendo.
Talvez Jó pudesse entender e aprender com aquilo que a natureza tem a ensinar. E ele então fala: pode o papiro crescer sem lodo? A resposta é clara: não. O papiro é uma planta que nasce em meio ao lodo. Em seguida pergunta: o junco, ele viça sem água? Também não. O que Bildade quer dizer com isso? Ele quer dizer que Jó está murchando e morrendo, porque ele foi arrancado do lodo. Ele não está sendo mais regado com a água de Deus. Ele está morrendo porque ele é um hipócrita. Hebreus, não é Hebreus. No versículo 13, aqui, ele diz isso: assim são as veredas, ou assim é o caminho de todos daqueles que se esquecem de Deus. O caminho dos que esquecem de Deus é a esperança hipócrita. Ele diz assim: as veredas de todos os que esquecem de Deus e a esperança do hipócrita perecerá. Então, todos os hipócritas morrerão. Bildade inclui Jó como um hipócrita. No versículo 12 ele fala que por falta da água a erva secará, ela murchará, ela morrerá. E Jó, por ser um hipócrita, da mesma forma perecerá. Essa é a sorte dos que esquecem de Deus, Bildade está falando. Que conclusão que Bildade chega sobre a vida de Jó? Um homem que tinha tudo, que temia a Deus, que buscava a Deus, que sacrificava em nome dos filhos, que perdeu tudo, teve a saúde afetada, e o que resta para a Bildade dizer é: você é um hipócrita, por isso que você está sofrendo. Tudo está acontecendo com Jó, segundo Bildade, porque ele se afastou de Deus. Este afastamento de Jó fez com que Deus arrancasse Jó como se arranca um papiro ou junco do solo úmido. Fica claro para Jó que o que ele disse e o que Bildade está dizendo não tem nada a ver com a sua própria vida. O que eles estão dizendo com essa história, o que Bildade está dizendo com essa história de papiro, junco, não tem nada a ver com a sua própria vida. Ele está insinuando que o sofrimento de Jó é causa de pecado grave. Nós vamos várias vezes repetir esse mesmo argumento, porque eles repetem várias vezes esse argumento com Jó. Você está sofrendo porque você cometeu pecado grave. Você cometeu um pecado e Deus o arrancou para que você morra aos poucos. Jó havia mostrado, assim como mostrou a Elifaz, que tudo aquele discurso era perda de tempo. O que Jó ganha com tanta falação? Bildade tinha obsessão e fascinação pelo nada. Elifaz também tinha, e Jó diz isso, que o que ele está dizendo, seus argumentos, é como nada para ele. Os amigos de Jó, então, têm uma fascinação pelo nada. Aplica esse motivo à amizade de seus consoladores, como se pudesse ser algo importante, e que Jó olha e percebe que não faz nenhum sentido. E quando Jó fala com Elifaz, Bildade toma as dores de Elifaz. E ele então começa a argumentar, por isso que ele começa no seu discurso dizendo que até quando Jó falaria daquela forma, né? Palavras como de um vento impetuoso. Ele se sente ofendido pela maneira como Jó respondeu ao seu primeiro amigo, e ele começa então seu discurso com um ataque de cólera.
no versículo 2. E continua mostrando que todo sofrimento humano é sempre efeito da sanção justificada. Quando ele diz, porventura cresce o junco sem lodo, ou cresce a espadana sem água, ele está dizendo que o homem que peca, Deus o arranca desse mundo, e ele sofrerá por causa desse pecado. Toda causa tem um efeito, o que é o que Bildad está dizendo. Toda ação tem uma reação. Deus reage pesadamente ao pecado de Jó. O pecado, mesmo que tenha sido cometido em secreto, é essencialmente uma separação de Deus. E isso é verdade. Os nossos pecados interrompem a comunhão com Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva no paraíso, no jardim do Éden. Eles foram separados de Deus por causa do pecado. E nós estamos separados de Deus. O pecado nos trouxe a morte, trouxe a separação de Deus. Mas existe o perdão por meio de Jesus Cristo e somos salvos pela graça de Deus. Os versículos 20 a 21, Bildad também fala uma outra verdade. Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão aos malfeitores, até que o riso enche a boca e os teus lábios de júbilo. Nós muitas vezes usamos isso para consolar uma pessoa e dizer, olha, busque a Deus, porque Deus não rejeita aos retos. E é verdade isso, a comunhão é restaurada quando voltamos para Deus. Olha o que diz 1 João 1,9, todos nós conhecemos esse versículo. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. A confissão nos traz a restauração, a comunhão com Deus. Mas Bildad não está falando aqui nesse sentido. Na verdade, Bildad, ele está insinuando que Jó não poderia deixar de observar aquilo que Moody falou, o perfunctório, a inutilidade nas palavras dele. Por quê? Porque é uma insinuação. O que ele está querendo dizer para Jó é o seguinte: se você fosse reto, Deus estaria te ouvindo. Quando ele diz, eis que Deus não rejeita ao reto, ele está dizendo, Jó, você não é reto, porque se você fosse reto, Deus não te rejeitaria. Entende que a mudança aqui na argumentação, quando eu falo para alguém que está sofrendo, olha, busque a Deus, porque Deus não rejeita ao reto, nem toma pela mão aos malfeitores, o que ele está, eu estou querendo incentivar a pessoa a buscar a Deus, mas o que ele faz, está falando é o seguinte, está vendo? Você está sempre o quê? Você não é reto e Deus não rejeita ao reto. Se você está sendo rejeitado por Deus, é porque você merece. Deus não está te segurando pela mão porque você é um malfeitor. Você não é íntegro, Jó. E como eu disse, isso realmente é uma verdade. Lá em Hebreus 10, 22, agora sim, o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 22, nós lemos assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza e fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Esse é o incentivo, essa é a exortação para todo aquele que quer restaurar a comunhão com Deus. Mas o que Bildad está falando para Jó, ele não está dizendo que Jó é um homem íntegro, pois se ele fosse, Deus já teria restaurado. Mas Deus o tem rejeitado, porque ele não é íntegro. Bildad, ele insulta Jó sobre a falta de integridade. Ele se desvia para uma série de comentários sobre a vida futura, onde Jó
conheceria novamente a alegria e como eu falei há pouco momento, ele vai ter a vida restaurada, o riso voltará à sua boca. Sim, é verdade. Mas a maneira que Bildade está falando com Jó demonstra que ele não sabia nada daquilo que ele estava falando. Bildade não entendia nada do nada. Ele não entendia e não sabia o que Jó estava passando e por isso não conseguia ajudar Jó na sua necessidade. No que se refere a não compreender o sentido das coisas, ele fala com Jó como se ele precisasse de um sermão, de exemplos teóricos do passado. Por isso que ele fala, olhe para Deus, olhe para as pessoas do passado. Ele faz essa analogia filosófica a partir de exemplos do mundo, da natureza. Jó não precisava nada daquilo. Enquanto ele argumenta dessa maneira, Jó fica pensando no que tudo isso vai ajudá-lo. Enquanto Bildade criticava Jó, o texto não diz isso, mas Jó poderia muito bem estar pensando o tempo todo: será que você pode me ajudar na cura dos meus ferimentos? Será que você pode me ajudar no consolo espiritual? Perdi meus filhos, perdi todos os meus filhos. Você tem algo para fazer por mim? Você tem como me ajudar nesse sentido? Você tem como ajudar na cura das feridas que tenho em todo o corpo, e não apenas as feridas físicas, mas as feridas sentimentais e emocionais? Você poderia, talvez até mesmo, molhar minha boca com um pouco de água, ao invés de ficar falando tudo isso que você está falando? Essa verborragia que você tem usado, uma profusão de frases sem sentidos, inúteis, porque você não diz apenas que está aqui comigo, que está orando por mim? Eu não preciso dessas teorias nesse momento, eu preciso da sua oração. E quantas vezes nós erramos, que ao invés de dizer para uma pessoa, olha, eu vou estar orando por você, eu quero orar com você, nós começamos, olha, eu acho que está acontecendo com você é isso, porque se você fez isso, você vai sofrer aquilo, olha, veja bem, olha aquilo que aconteceu com fulano de tal. E começamos a buscar histórias do passado, até bíblicas. E de fato, muitas vezes a pessoa está sofrendo por causa do pecado, mas antes de qualquer coisa, nós devemos nos colocar na disposição de orar por aquela pessoa, de consolar. Nós ganhamos muito mais quando estamos consolando e orando por alguém do que quando estamos criticando. A crítica afasta a pessoa de Deus. Na semana passada eu usei a palavra empatia. Quando nós demonstramos empatia com uma pessoa, essa pessoa não apenas se aproxima de nós, ela também se aproxima de Deus. É o que ele faz, não fez? Bildade não está fazendo? Jó não precisava dessas teorias naquele momento, precisava de consolo, verdadeiro conforto espiritual. O que é que nós podemos aprender com o capítulo 8 de Jó? Assim como o discurso de Elifaz, Bildade não ajuda em nada no seu discurso. Embora ele diga algumas verdades, elas estão cheias de insinuações, apontando sempre o dedo para o suposto pecado de Jó. Ele começa com essa terrível lembrança da morte dos filhos, no versículo 4, como nós já falamos, né? E ele insinua, olha, seus filhos morreram porque pecaram, e para você tem esperança, Jó. Se você voltar até Deus, se você voltar para Deus, Deus vai te perdoar. Bildade parece que está querendo dizer que o destino
de Jó não precisa ser o mesmo destino dos seus filhos. Olha, Jó, seus filhos morreram, mas você não precisa morrer no seu pecado. Confessa logo. Diz aí o que você fez, para que Deus pare de pesar a mão sobre você. Nós não temos que estar aqui nesse mundo, como crentes, irmãos em Cristo, como um investigador da vida alheia. Mas, por experiência, eu já vi e já li muito sobre o assunto. Quando alguém está sofrendo, ao invés de apontar o dedo, de acusar, se nós demonstrarmos empatia, amor e compaixão, a pessoa ela começa a se abrir. E se de fato há alguma coisa, algum pecado, ela vai naturalmente expor o seu pecado. Mas se começarmos a dizer, olha, você está sofrendo porque Deus está pesando a mão, o que você fez? A pessoa ela se fecha. Mas quando demonstramos amor, compaixão, a pessoa se abre. Ela não tem obrigação de dizer para nós qual é o seu pecado. Mas ela acaba dizendo. Então, o que os amigos de Jó fizeram foi fazer com que Jó se retraísse. E nós aprendemos aqui com esse discurso, primeiro, que ele começa de maneira severa, ao invés de maneira amorosa. Eu não estou dizendo que nós devemos, e desculpe aqui, a expressão vai parecer meia nojenta, lamber as feridas. E no caso de Jó, literalmente, né? Não estou dizendo isso. Muitas vezes a pessoa está sofrendo, nós não devemos passar o pano, né? Como costuma dizer hoje, ou tentar, não tem outra palavra, é realmente lamber as feridas da pessoa. Não, nós não devemos tentar fazer isso, mas nós devemos consolar até o ponto em que ela possa reconhecer que se de fato ela tem feito algo, se de fato ela tem pecado, ela consegue, não para nós, mas para Deus. Não que Deus não saiba o que ela tenha cometido, mas que ela possa ter consciência de que tudo o que ela está passando é consequência de um pecado. No caso de Jó não era esse o fato. Desde o capítulo 1 e 2 nós vemos que Satanás está por trás de tudo o que está acontecendo com Jó. Mas quando nós vamos visitar um irmão, consolar uma pessoa, demonstremos amor e compaixão. Não adianta querer lembrar dela do que aconteceu. Mas se não temos o que falar, possamos dizer apenas o seguinte: olha, eu vou estar orando por você. Eu quero orar por você. Faça isso. Agir como Bildade agiu aqui, lembrando Jó que os filhos morreram, mas ele pode ter uma sorte diferente, não ajuda em nada. Às vezes, nessas horas, como eu disse, o que é preciso fazer é abraçar e chorar, orar e consolar, não acusar. Algo que Bildade fez, repetindo o mesmo gesto de Elifaz, foi acusação. É como se Bildade, depois de Elifaz falar e Jó responder, Bildade começasse assim: então, Jó, como Elifaz estava dizendo, eu quero continuar dizendo para você. Até quando você estará falando dessa maneira? Até quando a tua boca será como um vento impetuoso? Olha, lembre, seus filhos morreram porque pecaram. Deus lançou sobre eles a mão. Então, era uma continuidade do sermão de Elifaz. Então, às vezes, é melhor nós praticarmos Provérbios 16 e 24. Olha só o que Provérbios 16 e 24 tem a nos ensinar a respeito disso. Palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Então, às vezes, é melhor praticarmos palavras agradáveis, que descerão como favo de mel. Serão palavras que curarão a alma e o corpo, ao invés de criticar. Talvez Bildade seria mais útil se tivesse tentado consolar o servo
Jó que estava sofrendo. Salomão nos lembra de outros conselhos nesse sentido. Vamos ver lá, capítulo 10, versículo 14 de Provérbios também. Provérbios 10, 14. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Olha só, Bildade estava sendo tolo, nécio. E ainda capítulo 15, versículo 1 e versículo 2. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca do insensato derrama estultícia. É o que Bildade estava fazendo nesse momento, sendo insensato. Não estava sendo sábio. Como eu disse, e Salomão nos comprova isto. A palavra sábia, do sábio, né? Uma palavra sábia, ela aquece a alma, ela consola o coração, ela faz com que a pessoa se sinta, de fato, consolada na sua dor. Ela reconhece ali que aquela pessoa que se coloca do lado dela está ali realmente querendo ajudá-la na sua dor e não tripudiar em cima do seu sofrimento. Quando eu disse que quando uma pessoa usa de palavras duras, nós nos retraímos, é o que Salomão fala aqui em Provérbios 15, 1, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, a pessoa que está sofrendo recebe palavras duras, ela fica mais irada ainda. Então, no primeiro momento, quando nos dispomos a ajudar alguém que está sofrendo, devemos usar palavras brandas, devemos usar palavras doces, devemos, como ele diz também em 16, versículo 24, palavras suaves, que serão como favo de mel, palavras que serão doce para a alma, saúde para os ossos, saúde para o corpo. Era disso que ele estava precisando. E é isso que nós precisamos levar para aqueles que estão sofrendo. Eu sei, é tentador e eu mesmo já passei muito por situações desse tipo. Ao analisar o caso de alguém, sempre buscarmos uma conclusão que para nós parece clara. Tudo isso está acontecendo porque ele aprontou alguma coisa. E como nós falamos já, de fato, Deus, especialmente para os que são filhos de Deus, Deus corrige seus filhos, Deus disciplina seus filhos. Mas ao invés de querer levar a pessoa a expor para nós o que aconteceu para ela estar naquele momento sofrendo tudo aquilo, nós devemos incentivá-la, aquela pessoa, a buscar a Deus. E o nosso papel é se colocar do lado dela, nos colocar do lado dela, a fim de que ela possa perceber o quanto a amamos e o quanto desejamos que ela possa sair daquela situação difícil, aliviando o sofrimento através da oração. Colossenses 3,13 diz que nós devemos suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. O versículo continua dizendo: se alguém tem queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também nós devemos fazer. Mas aqui, o suportar não é tolerar, mas é se colocar como uma muleta, dando suporte para aquela pessoa. Por isso que Paulo fala que nós devemos perdoar. E ao perdoar aquele irmão, eu me coloco à disposição dele para ajudá-lo, a fim de que ela possa crescer na fé, para que ela possa se desenvolver na fé. Todos nós. Esse é o papel do crente. O apóstolo Pedro fala, em 1 Pedro, que nós somos sacerdócio real. E se nós somos sacerdócios reais, nós devemos, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, né? Sois geração eleita, ou nação eleita, sacerdócio real, nação santa.
Então, como sacerdote, nós devemos interceder um pelos outros. E eu espero que você tenha realmente esse desejo no seu coração, de se colocar ao lado do seu irmão, intercedendo por ele, consolando, orando e ajudando nas suas dificuldades. Que Deus possa te abençoar e que você tenha realmente um coração disposto a ajudar o seu irmão. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar por tua palavra e te louvar porque o Senhor é um Deus que tem nos consolado, nos confortado. E o Senhor muitas vezes usa os nossos irmãos para nos consolar e nos confortar. Que nós tenhamos sabedoria, ó Pai, ao nos dirigir a um irmão ferido. Possamos ter sabedoria para abraçá-lo, orar por ele, consolar, incentivar, animar e ajudá-lo a restaurar a comunhão contigo. Abençoe esse domingo, ó Pai. Domingo em que lembramos da ressurreição do nosso Salvador. Que tenhamos a plena alegria e certeza de que em breve estaremos contigo para todos sempre. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Convido aos irmãos, última palavra, a estar conosco no culto do domingo à noite. Será um culto voltado para lembrarmos da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Tenham todos um bom domingo.